Primeira livro de Crônicas, capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviços para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, dos chefes, dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviram ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era esse dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaias, filho de Jeoiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaias um varão entre os 30, e sobre os 30 e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eudai, Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma haviam 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes, sobre os Rubenitas, era o chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Omri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jeaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeoram. Esses eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos e daí para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros da terra, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Isri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gedarita. Porém, Joás sobre os tesouros do azeite.
e sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedeias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. Depois de Aitofel, Jeoiada, filho de Benaias. E Abiatar, porém Joabe era o chefe do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todos o varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para a escabela dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolher por príncipe, e a casa do meu pai na casa de Judá. Entre os filhos do meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel e a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com o coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras, de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes, dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. E o ouro deu segundo o peso do ouro, para todos os vasos de cada ministério. Também a prata por peso para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição,
para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isto, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor, Deus meu, Deus há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estamos também contigo para toda a obra voluntária, com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes, todo o povo, para todos os teus mandamentos. 1 Crônicas, capítulo 29. As ofertas de Davi, dos príncipes do povo, para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro e prata, para as de prata e cobre, para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engastes e pedras de ornato, e obra de embutido e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artifícios, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro, e os que se acharam com pedras preciosas, e deram para o tesouro da casa do Senhor na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu, quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra
são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, a tua mão é tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo. Encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segundas vezes fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes, os guardas e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos em Hebrom, e reinou 7 anos em Jerusalém, reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O sucesso, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, sobre todos os reinos daquelas terras.